Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1 fala assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém, muito bem. Veja só, meus queridos, aqui o apóstolo Paulo ele vem trazendo para mim e para você uma orientação para que possamos ser abençoados, né? Ser, de certa forma, protegidos, né? E também para que nós venhamos a ter uma vida, de certa maneira, agradável às pessoas aqui. Então ele vem falando sobre a sujeição às autoridades superiores. Deus ele dá uma ordem para nós cristãos para que a gente venha obedecer às leis, né? Obedecer ao Estado, obedecer às autoridades, né? que estão, né? em posse daquilo que estão exercendo, né? Porque como uma instituição, né? ela é ordenada, né, e estabelecida por Deus. Então, toda e qualquer instituição que tem na terra, que está aqui, todas as coisas, tudo, Deus ele tem o controle de todas as coisas, né? Aí você pode falar assim, não, mas essa autoridade ela é ruim, não importa. Toda autoridade ela é constituída por Deus. Seja ela eleita, seja ela indicada, seja ela a forma que ela chegou aonde chegou, Deus permitiu que ela chegasse lá. Então existe a vontade permissiva de Deus, que essa vontade, o qual o planeta, a Terra, nós, a sociedade, o mundo vive hoje. Então tudo acontece segundo a permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam. E existe a vontade, né, a vontade suprema de Deus, aquela qual nós oramos, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando nós estamos dentro da vontade mesmo de Deus ali, é totalmente diferente. Você tem uma vida de devoção, né, onde você vai fazer tudo para Ele por amor. Então, Deus ele institui o governo, porque neste mundo caído, precisamos de leis para nos proteger do caos e da desordem como consequências naturais do pecado. Primeiro, o governo civil, assim como todo mais na vida, está sujeito à lei de Deus. Segundo, Deus ele estabeleceu o Estado para ser um agente de justiça, para refrear o mal mediante o castigo do malfeitor e a proteção dos elementos bons das sociedades. Ou seja, tudo
dentro da vontade de Deus. Nesse texto, Paulo descreve o governo tal qual ele deve ser. Quando o governo deixa de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Quando, por exemplo, o Estado existe algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Então aqui ele está dizendo que aonde que Deus não vai nos permitir a desobedecer às autoridades, é quando essas autoridades nos levam a andar contra Deus. Aí nós temos o aval de Deus para não agradar às autoridades, mas importa para mim, para você, sempre importa agradar em primeiro lugar sempre a Deus, né? E as consequências aqui pode parecer drástica, mas se nós estivermos agradando a Deus, ele vai estar conosco. Então, é dever de todos os cristãos, né, orar, né, interceder em favor das autoridades legalmente constituídas, né? Então Deus, ele pede que eu e você venhamos a estar orando por nossas autoridades e pela nossa governança, né? Aqui no versículo 4 ele fala sobre a espada, né, que a espada frequentemente é associada à morte como instrumento de execução. Aqui Deus claramente ordenou a execução de criminosos, perigosos, autores de crimes hediondos e bárbaros, ou seja, as autoridades elas têm o poder de exercer esse castigo, né, de executar, de castigar o criminoso, né, e dependendo da ação, dependendo do crime, dependendo daquilo que ele fez, a decisão das autoridades elas têm o aval de Deus para castigar, né, esse criminoso. É a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Porém, a escolha de cada um vai resultar no resultado daquilo que nós escolhemos fazer. Então devemos vigiar, né? Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Devemos observar as leis, né, respeitar as autoridades, obedecer essas autoridades, até ao ponto, né, que qualquer coisa que as autoridades instituam, façam, ordenem, não fira a nossa devoção a Deus. Nós devemos amar a Deus sempre em primeiro lugar, obedecer a Deus sempre em primeiro lugar. E quando fazemos isso, quando escolhemos viver segundo a palavra, observar a palavra, certamente nós iremos bem. Amém? Senhor, neste momento nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados e queremos apresentar a nossa vida diante de Ti. Ajude-nos a ter mais entendimento de Sua palavra e que possamos estar sempre observando e praticando ela. Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a temer a autoridade, nos ajude a respeitar autoridades, nos ajude, Senhor, a nos sujeitar de uma forma que nós não venhamos a cometer nenhum pecado contra Ti, nós não venhamos a cometer nenhuma falta contra nenhuma das autoridades. Nos ajude a entender, a compreender, porque muitas vezes nós não nos agradamos em servir a autoridade A ou B ou C, mas é necessário que venhamos a respeitá-las, é necessário que venhamos, de certo modo, honrar essas autoridades. Oh meu Deus, ajude-nos, nós precisamos cada dia estar mais e mais aprendendo do Senhor, para que venhamos a viver uma vida aqui na terra, esperando a Tua volta, de forma que sejamos agradáveis a Ti, em nome de Jesus. Eu oro agora e abençoo a vida deste meu irmão, desta minha irmã, abençoa sua família, suas necessidades,
Abençoa as pessoas que moram à sua volta. Abençoa, meu Pai, e derrama sobre ele a tua graça e o teu amor. Em nome do Senhor Jesus é que eu peço. Em nome de Jesus é que eu agradeço. Em nome de Jesus é que eu clamo ao Senhor pela minha vida, pela vida do meu irmão, da minha irmã, por todos os nossos familiares, hoje e para sempre. Amém. Muito obrigado, meu querido. Fica na paz. Que Deus abençoe. Não se esqueça, leia a palavra de Deus, medite nesta palavra dia e noite, porque ela será sempre algo poderoso em sua vida. Amém?